Boa noite, gente. Meu nome é Eduarda e esse trabalho foi feito por mim e pela Ana Lúcia. O nosso tema é roteamento otimizado para veículos não holonômicos, aplicação do problema do caixeiro viajante com curvas de Dubins. O nosso tema, né, o DTSP, ele vai adaptar o clássico problema do caixeiro viajante, o TSP, que a gente conhece, né, que é aquele problema que a gente vai tentar procurar a menor rota possível para um determinado conjunto de cidades que a gente tem que visitar exatamente uma vez, né, passar por todas elas e depois voltar para o ponto inicial. Né, só que a gente vai adaptar esse problema porque a gente vai usar veículos que possuem restrições de movimentos, né, como o raio de curvatura mínima. Esse raio de curvatura mínima vai se referir ao menor raio possível que um veículo pode descrever ao realizar uma curva. Então, ou seja, esses veículos que possuem essas restrições de movimento, eles não conseguem fazer movimentos tão bruscos, né? Eles não conseguem virar de uma vez para uma outra orientação, por exemplo. Então, nesse caso, a gente não consegue, por exemplo, conectar os pontos, igual a gente faz do TSP, somente com retas, né? Eles não conseguem, às vezes, mudar a orientação. Então, a gente tem que usar a gente tem que fazer esses movimentos em curva, né? E isso é exatamente as curvas de Dubbins, né? Que a gente vai usar nesse problema, para poder fazer essas curvas, né? Para poder passar por esses movimentos, por essas restrições de movimentos, no caso. E essas curvas de Dubbins, elas são só trajetórias mesmo utilizadas para poder descrever esse movimento dos veículos que têm essas restrições, né? Para poder, de fato, a gente conseguir trocar a orientação, né, do nosso robô para ele poder conseguir chegar no ponto que ele precisa, né, considerando essas restrições que ele tem. Né? Então, a gente vai ter que planejar essas trajetórias suaves e eficientes, respeitando sempre essa limitação. Então, alguns dos desafios que a gente tem, né, justamente esse planejamento de trajetórias suaves e eficientes, que vão respeitar essas restrições, né, porque é uma coisa mais complicada. Né? Além disso, a gente também vai lidar com a complexidade computacional decorrente da combinação do TSP, que já é um problema bem complexo, é um problema que a complexidade dele é NP difícil, então já é um problema complicado, com essas restrições de Dubs, né, com as curvas de Dubs, com essa implementação que também tem uma complexidade grande. Além disso, né, a gente tem que superar essas limitações de manobra, né, dos veículos, devido ao raio de curvatura mínima, como eu citei anteriormente, né, porque quanto menor o raio, mais fechada vai ser a curva. Então, vai ser uma manobra um pouco mais brusca, né, quando a curvatura é um pouco mais fechada. Então, isso já vai ser mais difícil também. Então, a gente tem que arrumar meios para poder superar essas limitações, né, lidar com essas adversidades. E o desafio 4, né, é o desafio óbvio, assim, de minimizar a distância percorrida, né, e garantir a viabilidade da trajetória em tempo razoável. Visto isso, as aplicações que o problema do caixeiro viajante com curva de Dubbins soluciona é planejamento de rotas para robôs móveis, que tem restrições de curva mínima, aviação, drones, planejamento de trajetória para carros autônomos que contém restrições de manobras. O nosso projeto, ele visa fazer a comparação de duas heurísticas. A primeira heurística é a heurística do algoritmo genético para resolver o problema do caixeiro viajante com curva de Dubbins. Esse algoritmo genético já é conhecido na literatura para resolver o problema apenas do caixeiro viajante. E fizemos uma adaptação apenas para ele considerar a curva de Dubbins na trajetória e minimizar a distância da rota. A segunda heurística utilizada para resolver esse problema, estudada nesse presente trabalho, é a heurística de atribuição de orientação, que é uma heurística utilizada em um artigo feito pelo professor. Agora, explicando como foi feito esse algoritmo genético para solucionar o problema do caixeiro viajante na curva de Dubbins, primeiramente, temos em mente que esse problema devemos fornecer tanto as coordenadas x e y dos pontos que o robô deve visitar, quanto a orientação. Infelizmente, não conseguimos adaptar o algoritmo para que ele também gere as melhores orientações. Então, assim, o algoritmo vai gerar a melhor rota considerando as curvas de Dubbins. Para isso, inicialmente, criamos uma população inicial. O que é uma população? É um conjunto de rotas possíveis. Então, a gente construiu um conjunto de rotas de acordo com os pontos dados, e esse conjunto de rotas foi feito de forma aleatoriamente. E com esse conjunto de rotas, a gente consegue criar uma lista ordenada da melhor rota, ou seja, aquelas com a menor distância. Como isso é feito? Cada rota é calculada a distância total da rota, ou seja, a distância de todos os pontos, de cada ponto para o outro subsequente, e a distância do último para o primeiro. Para isso, a gente calculou inicialmente uma matriz de distâncias, que é uma matriz que recebe os pontos e a orientação desse ponto, e na ordem que está em cada rota, que a gente criou anteriormente na população inicial, a gente calcula o caminho de Dubbins, ou seja, o caminho para poder realizar a rota, considerando que o veículo ele deve fazer uma curvatura, ele deve realizar uma curvatura para conseguir ir para o próximo ponto com uma nova orientação. Então, essa curvatura, esse acréscimo a mais também é calculado e é salvo nessa matriz de distâncias. Beleza. Como a gente vai ranquear quais são as melhores rotas? Nós iremos fazer um fator inversamente proporcional ao tamanho da rota das minhas populações, dos meus indivíduos. Então, quanto maior a rota, menor vai ser esse fator. Então, quanto menor a rota, maior vai ser esse fator. Então, a lista das rotas é ordenada por esse fator, de forma que as menores rotas fiquem nas primeiras posições. Depois que é calculado, ranqueado essas rotas, as melhores rotas são selecionadas. Por quê? As melhores rotas são selecionadas para que elas possam ser usadas na criação dos filhos nas próximas gerações. Então, é isso que faz a seleção e esse matching pool. O próximo passo é realizar o crossover. O crossover, basicamente, dado as rotas pais, ou seja, as melhores rotas da solução de agora, a gente consegue combinar essas rotas, alguns pontos dessas rotas, para gerar novos filhos. Ou seja, eu pego alguns pontos da rota pai 1 e alguns pontos da rota pai 2 e jogo pro meu filho, e assim sucessivamente para criar os demais filhos. Isso é feito dessa forma. Depois da criação desses filhos, né, a gente introduz uma nova geração de indivíduos. Então, é basicamente a combinação das melhores rotas, né, das rotas pais que a gente considerou anteriormente, mais esses novos filhos gerados no crossover.
Depois é feita uma mutação, que é basicamente uma randomização, que busca trocar algumas coordenadas de alguns filhos com outras coordenadas de outros filhos. Assim, isso garante maior variabilidade para a espécie. Com essa mutação, a gente tem tudo para poder criar a nossa geração e rodar o nosso algoritmo genético. O algoritmo genético ele é rodado por 500 gerações, e a melhor rota prevalece ao final. Agora, o segundo algoritmo utilizado para resolver esse problema é esse algoritmo que faz a atribuição de orientação. Como funciona esse algoritmo? Primeiro, ele, dado os pontos, as coordenadas x e y, lembrando que esse algoritmo, além de gerar a melhor combinação dos pontos, ele também gera as melhores orientações para cada ponto. Então, a gente, inicialmente, pega esses pontos que foram dados como entrada, e aí a gente calcula, resolve o problema do caixeiro viajante usando a solução euclidiana. Então, essa solução euclidiana vai me dar uma ordem dos pontos, que é uma ordem satisfatória, e com essa ordem dos pontos, eu irei calcular uma orientação média para cada ponto. Para cada ponto, na ordem que o algoritmo euclidiano me deu, eu vou fazer da seguinte forma. Eu utilizo a orientação do ponto anterior e utilizo a orientação do ponto posterior. Eu vejo como o ponto anterior está alinhado ao meu ponto e como o ponto posterior está alinhado ao meu ponto. Com isso, dados esses dois alinhamentos, eu consigo criar uma orientação média inicial para o meu ponto em questão. Depois, são calculadas duas constantes para cada vetor, tanto o vetor de alinhamento do ponto anterior quanto o vetor de alinhamento do ponto posterior. Essas constantes elas vão dizer o quão alinhado está esse ponto do meu ponto de interesse. Então, aqui fala, se N1, ou seja, o ponto anterior estiver mais alinhado do que o ponto posterior, significa que ele vai ser maior do que o N2. Porque essa função exponencial cresce de acordo com o desalinhamento. Se ele for maior, então a gente consegue calcular a nova orientação do meu ponto, que é basicamente utilizar o alinhamento, a orientação do meu anterior para o meu ponto de agora, menos essa orientação média que a gente calculou. Caso contrário, isso é feito para o ponto posterior. Aqui é calculada apenas uma constantezinha para dar um deslocamentozinho, um offsetzinho para a minha orientação, e essa orientação é acrescentada na minha solução com o meu ponto em questão. Esse algoritmo, a proposta dele é suavizar ao máximo a orientação dos meus pontos, para que quando eu for utilizar essas orientações para calcular a curva de Dubs, não fique algo... porque quanto mais suave a orientação de um ponto, mais suave vai ser a curva de Dubs. Quanto menos suave a orientação de um ponto, maior ficará a curva de um ponto para o outro. E isso maximiza a distância de um ponto para o outro. Falando um pouquinho sobre os resultados, né, do algoritmo genético, primeiramente, esse gráfico à esquerda que a gente plotou, ele mostra a melhor rota encontrada no TSP, né, então nesse primeiro gráfico ele não está considerando as restrições de movimento do nosso robô. Então ele considera que o robô, ele conseguiria, por exemplo, fazer essas viradas bruscas, né, mudar a orientação de uma forma bem brusca para poder sempre fazer as rotas de uma maneira com segmentos retos, né. Esse segundo gráfico seria a melhor rota encontrada com as curvas de Dubs, né? Então, nesse caso, a gente está considerando as restrições de movimento do nosso robô. Então, a gente pode observar que são bem parecidas as rotas, né? Só que a segunda está considerando essas mudanças, essas curvas que o robô vai precisar fazer, né? Por causa desse raio de curvatura mínimo que ele tem. Então, esse vídeo aqui vai estar só mostrando mesmo o robô andando, né, ele fazendo esse caminho, essa melhor rota que foi encontrada. Então, a gente pode observar que ele vai fazendo as curvas, né, que a gente acelerou um pouquinho o vídeo, porque, na verdade, ele é mais lento, né, ele vai calculando mais devagar, mas aí esse é o trajeto que ele faz. Esse caminho que a gente mostrou, né, a gente também plotou esse caminho do robô, e foi bem parecido, né, ficou bem parecido com a melhor rota encontrada aqui no caminho de Dubbins, né, nas curvas de Dubbins, desculpa. Esse ponto que está mais ao centro aqui, esse segmento, né, de reta, ele representa mais o robô indo para o ponto inicial, né, no caso ele não faz parte da melhor rota encontrada, né, o robô ele é colocado de maneira aleatória, né, no ambiente, então aqui é só ele indo para o ponto inicial. Agora, analisando um pouquinho os resultados da heurística de atribuição de orientação, né, a gente pode observar que segue a mesma lógica que eu expliquei anteriormente, né, esse primeiro gráfico é a solução STP, que a Ana explicou, né, então aqui vai ser somente os segmentos de reta mesmo, né, e aqui uma coisa importante são esses ângulos que a gente colocou, né, que é extremamente importante essas setas, indicando a orientação, para a gente conseguir entender mesmo a orientação, o fluxo que o robô vai fazer, né, o percurso que foi planejado, para a gente conseguir visualizar melhor essa trajetória. Então, esse primeiro gráfico ele também não vai considerar as restrições de movimentação do robô, e esse segundo a gente já vai considerar essas restrições, né? A mesma lógica, ele vai usar essas setas também para poder mostrar essa orientação, né? Esse fluxo, só que agora seria considerando respeitando as restrições de curva. Agora, para comparar os algoritmos, né, que a gente citou, a gente vai citar algumas vantagens e desvantagens desses algoritmos, né? A heurística de atribuição de orientação, uma das vantagens que a gente encontrou foi a simplicidade de implementação, né, já que é baseado em cálculos básicos de ângulos e médias, e a eficiência computacional também, né, já que requer poucos recursos computacionais, ele acaba rodando bem mais rápido, né? Quando a gente executava esse algoritmo e o genético, a gente observava que ele acabava bem mais rápido que o genético. Só que uma desvantagem dele são as trajetórias, que elas não são tão suaves, né? Elas podem ser não as mais suaves ou curtas, né? Então, ele não retorna
rotas ótimas, né, em cenários com muitos pontos, como esse que eu estou mostrando no gráfico ao lado, ele resulta em muitos zigue-zagues e acaba não gerando uma melhor rota possível, né. Um exemplo disso, né, esse gráfico que eu coloquei ao lado, e a gente pode observar que a distância total do caminho foi em torno de 37 metros, né? E aí, quando a gente compara com o genético, aqui ao lado, a gente pode observar que o genético ele foi melhor, né? Nesse caso, a distância total foi 30 metros, né? Então, mesmo também fazendo alguns zigue-zagues e tudo, mesmo assim, a gente conseguiu encontrar uma melhor rota, né? Isso porque a gente consegue utilizar uma população de soluções possíveis, né? Através da seleção, do cruzamento da mutação, que a gente faz várias soluções possíveis e nisso a gente consegue encontrar uma melhor solução, né? Comparando as soluções encontradas. Então, isso é uma das vantagens, né? Do algoritmo genético, essa robustez e versatilidade. Além disso, tem essa otimização global também, é capaz de encontrar soluções globais em espaços de buscas complexos, garantindo trajetórias otimizadas, né, que é o que eu citei anteriormente, de colocar muitos pontos, né, às vezes quando a gente coloca muitos pontos como teste, né, esse algoritmo genético ele consegue encontrar ainda trajetórias otimizadas, né. Uma desvantagem desse algoritmo é a questão da complexidade, né, e dele ser computacionalmente intensivo. Como ele faz várias interações, né, ele acaba demorando muito, né, então não é um algoritmo rápido, né, e é mais complicado também, ele é mais complexo de implementar, então é mais difícil. Isso é uma das desvantagens que a gente encontrou nesse algoritmo. Agora, comparando um pouquinho os ambientes mesmo, né, quando usar cada um, a gente achou que em ambientes simples e que o foco é a rapidez, né, a gente quer uma solução mais rápida, a heurística de atribuição de orientação ela vai ser mais indicada, né, por causa dessa simplicidade, dessa eficiência. Agora, quando a gente quiser trajetórias mais otimizadas, mais precisas, em cenários mais complexos, a gente vai optar pelo algoritmo genético. Agora, com cenários com muitos pontos, como eu citei anteriormente, o melhor é o algoritmo genético mesmo, que ele vai encontrar rotas mais diretas, mais eficientes, né? E a heurística de atribuição de orientação, quando a gente coloca muitos pontos, acaba que ela fica muito sobrecarregada e acaba dando nos nossos testes, né? Acabou que demorou muito tempo para rodar. Mas a comparação dos algoritmos foi isso, e muito obrigada.